Boa noite para quem vai ver esse vídeo à noite. Bom dia para quem vai ver de dia. Boa tarde para quem vai ver na tarde. E boa madrugada para quem ver o vídeo na madrugada. Bom, eu estou gravando esse vídeo, é fevereiro 10, 10 de fevereiro de 2020. Agora aqui, é segunda-feira, 5 para as 8 da noite. No Brasil, 20 horas. Falta 5 minutos para 20 horas. E eu resolvi fazer esse vídeo com o intuito. É o seguinte. Eu tenho recebido muitas, mas muitas perguntas. Muitas pessoas querem saber como é uma igreja de imigrantes, como é uma igreja de brasileiros aqui na América. E às vezes eu converso com pessoas brasileiras, quando eu vou ao Brasil, e eu noto que as pessoas não têm a mínima ideia de como funciona uma igreja de língua portuguesa num país que fala inglês. E eu queria ver se eu consigo desvendar um pouquinho esse mistério, porque só entendem, antes de eu continuar, esses barulhos que a pastora Sueli está aqui atrás, mexendo na cozinha. É bem caseiro esse vídeo, você está vendo, né? Então, o que eu quero informar para você, que há uma grande diferença, muita diferença, entre ter uma igreja no Brasil e ter uma igreja na América. Gente, a diferença é como da água para o vinho. Você que um dia pretende ser pastor aqui, é bom que você vá sabendo, se eu conseguir explicar a diferença de ser pastor aqui. Eu estou aqui, eu e minha esposa e meus filhos, eu estou aqui já há 11 anos, ok? A primeira pessoa da minha família a vir para cá foi o Rafael, meu filho. Depois viemos nós. Somos legalizados, nós somos uma família com dupla cidadania e não temos problema nenhum. Somos pastores, eu e a pastora Sueli somos pastores aí do Brasil, da Quadrangular, Igreja Quadrangular do Brasil, somos credenciados. E aqui também nós somos pastores da Foursquare, também credenciados. Então nós somos pastores da igreja mãe, que é aqui na América, e da igreja depois daí no Brasil. Como eu vivi toda a minha vida aí no Brasil, como vocês sabem, eu saí daí com 55 anos. Já viu lá meu testemunho. Eu também, quando eu vim para cá, eu achei que seria igualzinho o Brasil. Por mais que alguém dissesse, por mais que alguém falasse, a gente não consegue entender, que talvez você também não vai entender. Uma das características, uma das coisas que você precisa, eu quero que você entenda, é que quando você tem uma igreja aqui, você não tem uma cidade para evangelizar. Preste bem atenção, você não tem uma cidade para evangelizar. Você tem um grupo de brasileiros espalhado. Como eu estou aqui em Massachusetts, que é o estado de Massachusetts, o estado de Massachusetts é um estado razoavelmente grande. Então tem muitos brasileiros aqui, mas às vezes o que não entra na mente dos irmãos do Brasil é que pensa que todos os irmãos, todos os brasileiros, ou melhor, estão aqui perto de mim. Não. Eles estão espalhados pelo estado de Massachusetts. Vou fazer um exemplo. Vamos supor que Massachusetts fosse São Paulo, o estado. Então, do mesmo jeito que tem brasileiro espalhado por todo São Paulo, o estado de São Paulo, tem brasileiro espalhado por todo o estado de Massachusetts. Isso não quer dizer que eles moram aqui perto. Eles moram centenas de quilômetros distante da igreja. Então, para entender, se você quer evangelizar aqui,
Por exemplo, você quer vir aqui para abrir uma igreja. Estou tomando um café, tá bom? Ó. Você vai querer abrir uma igreja. Aí você fala, como é que eu vou abrir uma igreja lá? Você não tem como abrir uma igreja sem primeiro você participar de uma comunidade de brasileiros ou de pessoas que falam português. Na nossa igreja tem 2 grupos que falam português. Os brasileiros e os cabo-verdianos. Os brasileiros são a maioria e os cabo-verdianos a minoria. Ambos falam português. E os cabo-verdianos falam 2 idiomas. Eles falam o português e o crioulo de Cabo Verde. Quando eles estão entre nós, eles falam português. Quando eles estão entre eles, eles falam crioulo. Por exemplo, nós temos aqui, que vocês chamam de célula, nós chamamos de small group. Nós temos aqui células, small group, poucos nós temos, porque nossa igreja é pequena, então nós temos poucos. Nós temos um small group, uma célula de cabo-verdiano. Quando a gente vai nessa célula, é todo ministrado em crioulo, tá? É um dialeto deles. Isso é só para você ter um conhecimento. Então, se você sai para evangelizar, você não pode pegar um pacote de folheto, vamos assim dizer, e colocar nas casas. Você não pode fazer isso. Ou melhor, poder você pode, mas não tem retorno. Porque a maioria das casas falam inglês. Quando não falam inglês, falam outros idiomas. Porque aqui nós temos gente do mundo todo. Por exemplo, em frente à minha igreja, nós temos uma igreja francesa. Mais para baixo, nós temos uma igreja do Haiti, que fala um crioulo do Haiti, que é diferente do crioulo do Cabo Verde. Bem de frente temos uma igreja de cabo-verdianos. E às vezes você vai para cada lugar assim, tem uma igreja diferente, um jeito diferente de louvar a Deus, e às vezes em outra língua. Também tem de língua inglesa, é óbvio. Então quando você chega aqui, você tem que primeiro procurar se unir a uma comunidade brasileira. E onde estão as comunidades brasileiras? A maioria delas estão em igrejas evangélicas. Eu aqui até mando um conselho para você que está vendo esse vídeo. Se um dia você vier para a América, para morar, lá não sei de que forma, se você quer ter contato, para você arrumar emprego, essas coisas todas, você precisa ir para uma igreja evangélica de língua portuguesa. Por quê? Porque você conhece os brasileiros que tem de todos os estados, né? Minha igreja tem bem mais mineiros do que paulista. Então ali você vai ter seus contatos. Então você não pode evangelizar como você evangeliza ali no Brasil. Você não pode botar um carro de som e sair pelas ruas. Primeiro que é proibido fazer isso aqui. Então você tem que fazer o quê? Você tem que ir, por exemplo, nos mercados onde você vê uma pessoa falando português, aí você tem que chegar nela e fazer amizade com ela. E depois convidá-la. E você não pensa que todos que você vai convidar vai estar dando ouvido para você. Outra coisa, você tem que participar de tudo que diz respeito ao Brasil, para que você possa contactar esses brasileiros. Há um erro muito grande aqui, que eu vejo quando a pessoa vem do Brasil. Ela diz assim, não, eu vou para uma igreja americana, porque eu quero aprender o idioma. Olha, gente, há um engano aí. Se você veio aqui para aprender o idioma, então você procura uma escola de idioma, uma professora de inglês. Agora, se você veio aqui para fazer a obra de Deus, você tem que procurar uma igreja da sua língua. Porque como você vai fazer a obra de Deus se você não fala o idioma e você não entende o que as pessoas estão falando? Entendeu? Se eu vou pregar numa igreja americana, eu tenho que ter tradutor. Aí você fala, mas você não fala inglês, Valdir, pastor? Eu falei, não, eu falo inglês só para comer, beber, dormir, deitar, ir ao médico, mas eu não tenho influência no inglês para trazer uma mensagem para americano entender. Certo? Na minha igreja tem americano, só que quando eles vão para o culto, eles usam headphone. E nós temos uma salinha que fica uma pessoa lá, e tudo que é falado no culto ali, lá no púlpito, ela traduz em inglês para a pessoa que vem nos visitar, ou aquelas que frequentam de língua inglesa.
Então não é fácil, não é fácil. Esses dias alguém aí perguntou, eu vi, será que eu posso abrir uma congregação aqui? Pode, só que primeiramente a pessoa tem que vir e arrumar trabalho. Por quê? Porque uma congregação ou uma igreja aqui não vai arcar com as despesas desse líder, não tem como arcar, porque ele vai começar com 2, 3 pessoas, e essas pessoas não garantem que ficarão com ele. Então ele tem que arrumar um emprego. E emprego aqui na América não tem sábado e domingo. É você que tem que fazer o sábado e domingo. Você não pode chegar aqui e falar assim, eu vou trabalhar, chegar e falar, eu vou folgar no sábado e no domingo. Depende se você vai folgar no sábado e domingo, porque aqui o salário é por hora. Se você folgar no sábado e domingo, dependendo de quanto você ganha, você não consegue pagar aluguel. E o aluguel aqui é muito caro, nesta região que eu moro. Tem outras regiões que não é tão caro assim. Então, ser pastor aqui na América é muito difícil. Principalmente quando a gente vem de uma igreja quadrangular do Brasil, que são multidões. Né? O Estado faz um evento, vem aquela multidão. Aqui, quando nós fazemos evento, não vem uma multidão. Por quê? Porque não tem isso. Não tem a quantidade de brasileiros para ter uma multidão. Futuramente pode ter, mas por enquanto não tem. Outro problema que a gente enfrenta aqui é com os filhos dos brasileiros que nasceram aqui. Os filhos de brasileiros que nascem aqui, os pais falando português, eles começam a falar português, mas a língua original deles é o inglês. Então a língua original dos filhos dos brasileiros que nascem aqui é inglês. Eles falam português, eles conversam com você em português, mas eles não conseguem ter uma ciência exata de quando você prega em português. Quando você prega em português, fala em português, dá exemplo em português, esses meninos que nasceram aqui, que já estão com 14, 15, 16 anos, eles entendem parte do que você fala, não totalmente. Porque, por exemplo, as gírias, as expressões idiomáticas da língua, eles não entendem. Por exemplo, se você falar assim, numa mensagem assim, olha, aquele irmão dá muita dor de cabeça pra gente. Se você falar, aquele irmão dá muita dor de cabeça, esses meninos que nasceram aqui, eles falam assim, mas dor de cabeça é uma doença, quer dizer, você põe doença na pessoa, eles não conseguem entender que é uma expressão que você usa. Se você falar para um menino desse assim, dizer assim, olha, seu pai tá uma onça, sabe o que eles vão entender? Que o pai dele é uma onça mesmo, literalmente, entendeu? Então, porque a língua é original. Então, o que acontece? Esses meninos, nós temos que arrumar um jeito deles ministrar para ele na língua deles em inglês. No caso nosso, nós temos filhos que falam inglês fluentemente, então pregam para eles em inglês, entende? Então são inúmeras as dificuldades. E quando a pessoa vem aqui, ela perde toda a sua, vamos dizer, o seu contato. Não é que perde o contato familiar, mas fica tão distante que depois a pessoa fica triste, amargurada, a pessoa fica chateada, a pessoa às vezes fica querendo ficar perto do pai, da mãe, dos irmãos deles aí no Brasil, e vai pelo WhatsApp, vai para as redes sociais, mas não é igual estar perto. Então a pessoa sendo imigrante, ela não vê sobrinho casar, primo casar, às vezes falece amigos, queridos, família, ele não pode ir no enterro, enfim, é uma série de coisas que envolve a vida de um imigrante. E isso aí envolve também o pastor, porque ele também é um imigrante. Eu dou graças a Deus, porque comigo está minha esposa e meus 2 filhos e minhas 2 noras. Mas tem muita gente aqui que nem os filhos não estão com eles. Vieram tentar a vida, vieram lutar e ficam distantes dos filhos. Então ser pastor e dirigir uma igreja na América é muito difícil, não é impossível, entende? Não é impossível. Todos que chegam aqui de novo, a gente aconselha, a gente mostra as dificuldades, não para que eles fiquem desanimados, não, é para que eles não se iludam. Porque às vezes vem com aquela ilusão, como você que nunca
foi líder aqui num outro país. Quando você vai num outro país que fala português, como alguns países da África, que falam o espanhol é muito fácil de nós aprendermos. Nós temos pessoas que falam espanhol também, e a gente se comunica muito bem. Mas quando chega para o inglês, para outra língua, é muito problemático para a gente isso, é muito difícil, principalmente quando você vem com uma certa idade, como eu, com 55 anos. Quando vem jovenzinho, aprende rápido. Então, a gente fala para os pastores que chegam, olha, as dificuldades, você vai ter que trabalhar. Às vezes, quando eu falo trabalhar, o pastor trabalhava no Brasil, mas não trabalhava no serviço secular, trabalhava na igreja. Mas chega aqui, ele precisa arrumar um emprego. Qual é o emprego que um imigrante arruma? Olha, gente, o emprego é jardineiro, limpar a casa, limpar a rua, todo tipo de trabalho que o americano não quer fazer. Então ele vai ter que pegar isso. Então você vai ver, por exemplo, um pastor que vem lá do Brasil, que tinha uma grande igreja, tinha uma vida assim bem estabilizada. Se ele vem para cá, você vai ver ele entregando pizza. Por quê? Porque ele não pode trabalhar, ele não fala o idioma. Então como é que ele vai trabalhar? Vai trabalhar num lugar que não fala o idioma? Tem que falar o idioma. Então ele tem que se sujeitar ao serviço mais pesado para ele poder manter as condições de sobreviver aqui nessa terra, ok? Mas não estou fazendo esse vídeo para dizer para você, que desanimar você, mas é para você entender, para você não ficar assim tão neutro, tão aquém, entendeu? Outra coisa que é muito comum aqui, é muito comum a gente ver, que as pessoas quando vêm aqui vê nossas igrejas, na maioria das igrejas imigrantes, a maioria são pequenas. E eles não entendem porque as igrejas são pequenas. Será que o pastor não ora? Será que o pastor não prega? Por que é pequena? Olha, porque o número de brasileiros também é pequeno. Nós não temos 1 bilhão de brasileiros, não. Nós temos 300 mil brasileiros, mas não é 300 mil brasileiros numa cidade. É 300 mil brasileiros espalhados por todo o estado. Entendeu? Então as igrejas ficam pequenas, sempre são pequenas. Outro problema que nós enfrentamos aqui é como é que eu falo? O nômade. Imigrante é nômade, porque ele tem que sobreviver. O que ele faz? Ele está hoje aqui em Massachusetts. Aí ele arruma emprego para trabalhar lá em Rhode Island, que é outro estado. O que ele faz? Ele muda daqui e vai para Rhode Island. E lá ele não vem para cá. Ele vai ter que procurar uma igreja lá. Ou então ele vai para New Hampshire, que é mais para cima, ou ele vai lá para baixo, enfim, ele está procurando lugar para sobreviver, então ele não para. Então hoje ele está na igreja, ele fica 2, 3, às vezes 1 ano, daqui a pouco ele desaparece, vai para Flórida, vai para South Carolina, vai para North Carolina, ele vai procurando lugar para trabalhar, e às vezes até em Massachusetts, ele mora em Massachusetts, mas é longe, é lá em uma cidade lá longe, e não dá para vir na igreja, e tudo aqui depende de carro. Outro problema que vem, às vezes, parece mentira, mas acontece. O brasileiro vem para cá e não sabe dirigir. Não sabe dirigir carro. Se você é brasileiro e não sabe dirigir carro, eu dou um conselho, não venha para cá. Porque quem não dirige aqui é como se não tivesse perna. Porque aqui tudo depende de carro. E os ônibus, mas não tem transporte público? Tem nos grandes centros. Por exemplo, Boston tem trem, ônibus, mas na região dos interiores tem, mas é um ônibus que faz em poucos lugares, entendeu? Então se a pessoa não dirige, ela não sai de casa. Ela vai de carona, mas até quando você vai de carona? Ou então vai de Uber. Uber tem em todo canto. Mas se você trabalhar e viver de Uber, você vai trabalhar para pagar Uber. Não pode. Entendeu? Então, é uma dificuldade muito grande morar na América. Eu, como todos que me conhecem, que está vendo esse vídeo, que me conhece, sabe que eu sou um cara abençoado. Eu não sei o que Deus viu em mim, não imagino o que ele viu. E eu espero que ele não encontre nada de errado, porque deixa quieto, tá tão abençoado que eu fico até quieto. Até vai uma brincadeira, às vezes quando eu era mais novo, eu dizia assim, sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, né? Hoje eu digo, Senhor, não me sonda não, vai que o Senhor encontra alguma coisa que o Senhor não gosta. Não me sonda não, Senhor, deixa quieto, porque eu sou muito abençoado. Então eu estou bem aqui. Eu, minha família, meus filhos trabalham, tudo muito bem, graças a Deus. Dirijo a igreja aqui de Brockton
E quando você vier aqui, venha passear. Eu deixei aí a igreja. E aí no Face, você venha conhecer a igreja. Não é um monstro, não. É uma igreja pequena. Cabe 120 pessoas. Mas é uma igreja muito aconchegante, tá certo? Então, meu irmão, entenda que evangelizar na América é totalmente diferente do que no Brasil. Se você ficar no portão da minha igreja, olha, você ficar durante o culto, provavelmente não vai passar um que fala português. Provavelmente não vai. Todos que passarem vão falar inglês, tal, não vão falar português. Então, se você ficar na frente da igreja para botar as pessoas para dentro, pode, na minha igreja até pode botar quem fala inglês, porque eu tenho tradutores. Mas não funciona esse sistema, entendeu? É diferente, tá? Então, espero que esse vídeo não desanime você, mas deixe você com o pé no chão, entendeu? Uma vez uma amiga da gente querendo ajudar, ela falou assim: olha, pastor, o senhor faz uns folhetos e entrega de porta em porta. Eu estava no Brasil quando ela falou. Eu fiquei ouvindo ela. Você entrega de porta em porta, sabe? E reúne as pessoas assim na praça. E é evangelista. O senhor vai ver como vai gente para a igreja. Eu entendo o que ela estava falando. Só que ela está pensando que aqui todo mundo fala português. Não. Por exemplo, eu moro nessa casa aqui. À minha volta, ninguém fala português. Ninguém. O meu vizinho do lado aqui, ele é muçulmano. Ele fala inglês, mas se ele conversa, tudo que ele conversa ali, ele conversa na língua do país dele. Ele é do Paquistão, ele é paquistanês aqui do lado. Então ele conversa tudo em Paquistão. E fala inglês quando precisa. Ou da frente, tudo fala inglês. Todos falam inglês aqui. Ninguém aqui fala português. Entendeu? Então, eu vi que a intenção dessa irmã que está querendo me ajudar, e eu agradeço, mas ela não entende que não é como o Brasil. E as pessoas não entendem, você não entende. Enquanto você não morar aqui, não viver aqui, não comer o sal junto com a gente, você não vai entender o que é a vida de um imigrante. Você não vai entender. É como uma mulher que nunca teve filho quer entender como é que é criar um filho. Não consegue entender. Quem nunca casou quer entender como é que é um casamento. Não consegue entender. Tem que viver para entender. Quando vive, aí entende. Porque quando você vai passear, quando a pessoa fala assim, eu vou para os Estados Unidos, vai aonde? Vou na Disney. Oh, e aí chega todo aquele esplendor da Disney. Aí vai, tira foto, que lindo, 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 lindo. Aí quando chega no Brasil, fala, sabe como é que eles vivem? Eles vivem na Disney. Não vive na Disney, não. Venha morar. Se você vier morar, você vai ver como é diferente daquilo da Disney. Até Nova York, a turma vem muito aqui. Nova York fica 5 horas daqui de carro. Vem para Nova York, vai para Times Square, vai para a estátua, enfim, vai lá para o World Trade Center e tal, mas não vive, não mora aqui, não entende como é que funciona. Eu entendo como funciona porque eu moro aqui, eu vivo aqui, eu durmo aqui, eu criei parte dos meus filhos aqui. Então eu entendo isso, eu entendo as dificuldades. Esse dia eu estava pregando num seminário aqui, para pastores brasileiros aqui, dizendo para eles que eles não se preocupassem, porque bate uma tristeza no pastor. Pastor aqui vem, ele começa a ficar desanimado, ele começa a ficar triste, ele começa a achar que a oração dele não está sendo ouvida, ele começa a achar que parece que as mensagens dele não colam. E por quê? Por causa da quantidade de pessoas que não aumenta. Então ele pensa que o que ele está fazendo de errado. E na maioria das vezes ele não está fazendo nada de errado, é que faz parte do sistema da igreja de imigrante. Elas sempre são pequenas. Exemplo. Por exemplo, na sua cidade, se for uma cidade razoavelmente grande, tem chinês lá, não tem? Sim, tem chinês. Agora, no meio desses chineses, deve ter chineses cristãos. Por que o chinês cristão não vai na sua igreja? Tem na sua igreja chinês cristão? Não tem. Você pensa que todos os chineses que moram na sua cidade não são cristãos? São, mas eles têm uma igrejinha em algum canto da cidade que você nem sabe. Tá lá, eles se reúnem lá, veio um pastor da China, ou então se formou aí mesmo, e eles ficam reunidos na casa, ou em algum lugarzinho pequenininho, eles fazem o culto lá, e você não fica nem sabendo. Mas eles estão congregando.
Então você não fica sabendo porque é outro mundo. Outra coisa interessante que você ouve falar é que, porque americano é muito frio, americano não procura entender a gente, porque americano vai falar com a gente, sabe que a gente não está entendendo e ele não quer nem saber, ele fala inglês. Onde já se viu isso? Olha, irmão, quando uma pessoa fala isso é porque ela não entendeu. O americano, ele está na casa dele, o idioma dele é inglês, ele não tem nada que falar português nem outro qualquer idioma. Quem tem que falar o idioma do americano somos nós, e não ele falar o nosso. E ele não tem nenhuma obrigação de nos entender. Nós é que temos obrigação de entender ele. E agora vai um outro exemplo de chinês, porque eu estou falando de chinês, porque todo canto que você vai tem chinês. Aqui também tem muito. No Brasil tem chinês. Eu pergunto para você e você responde para você. Você é brasileiro desde que nasceu, não é? Quantos amigos chineses você tem? Quantos amigos você foi lá na feira onde o chinês trabalha, na pastelaria onde o chinês trabalha? Você foi lá fazer amizade com ele? Você foi entender lá a língua dele? Você foi lá saber dos problemas dele? Você procurou convidá-lo para almoçar, tomar café com você? Eu sei qual é a sua resposta. Você está pensando assim, eu nunca pensei nisso. Ora, o americano é a mesma coisa. Quando ele vê um brasileiro, ele não vai convidar o brasileiro para nada. Por quê? Porque não é o mundo dele. Entendeu onde eu quis chegar? Como você também não liga para o chinês aí. Hoje, que eu estou aqui há 11 anos como imigrante, quando eu chego no Brasil e eu vejo um chinês, eu faço questão de cumprimentar. Por quê? Porque eu sei que ele é imigrante. Quando eu fui numa convenção lá em Camboriú, da Quadrangular, eu vi muito haitianos, tudo vendendo produtos. Eu passava, cumprimentava, falava com eles, mas era só eu que fazia isso, naquele grupo de pastores que estavam lá. Por quê? Porque como eu sou imigrante, agora eu entendo o imigrante. Até então eu também não fazia isso. Entendeu? Então o americano não é frio, o americano está na dele, está na casa dele. Nós é que temos que aprender para falar com eles, entendeu? Quando eles vão nas igrejas da gente, eles não permanecem, porque é um outro ritmo de viver, é outra cultura, é outro jeito de entender, é outra maneira, é outro idioma. Então isso não agrada o americano. Mas nas igrejas brasileiras, todas elas têm um ou dois americanos, tem, porque às vezes casa com uma brasileira e gosta de nós. Mas não é normal, entendeu? Eles procuram a igreja americana. Ok, gente? Então, eu não sei se eu consegui falar alguma coisa, não sei se eu consegui esclarecer alguma coisa. Espero que sim. Espero que sim, que eu possa ter ajudado você, tirado alguma coisa assim, ensinado, mostrado alguma coisa que você não vê, porque você não vive aqui, tá bom? Um beijão para você, Deus abençoe. E não se esqueça, não, vindo para os Estados Unidos aqui em Massachusetts, a igreja quadrangular, o nome em inglês é Brockton Português Foursquare Church. Brockton Português Foursquare Church, ok? Ela fica na 105 Pleasant Street, Brockton, ok? Então tá aí a nossa igreja, tá certo? Temos culto de quarta à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Quando você vier, você não vai ver uma multidão. É para a comunidade brasileira, tá certo? Um beijão para você, Deus abençoe, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus.